Olá, eu sou a Roberta e hoje eu estou aqui para tentar falar um pouquinho sobre algoritmos genéticos, que é uma técnica encontrada dentro da inteligência artificial. E para dar início, aqui nós temos a definição de algoritmo genético, que quer dizer que ele é uma técnica de busca utilizada na ciência da computação para achar soluções aproximadas em problemas de otimização e busca. Bom, os algoritmos genéticos, eles consistem aí em uma determinada técnica, de inteligência artificial que pertence à classe particular de algoritmos evolutivos, que utilizam técnicas inspiradas pela genética e biologia evolutiva para encontrar soluções aproximadas em problemas, de otimização e busca. E pode-se afirmar, então, que os algoritmos genéticos, eles são modelos, computacionais que visam imitar os mecanismos da própria evolução natural para resolver problemas de otimização. Antes de nós estarmos vendo o que é otimização, vou falar aqui para que servem esses algoritmos genéticos. Como já foi dito, eles servem para busca, e otimização. E os algoritmos genéticos, eles são amplamente utilizados com sucesso em problemas de difícil manipulação pelas técnicas tradicionais. Dentro desses algoritmos genéticos, existem inúmeras características, os quais eu destaquei aqui, que eles baseiam-se em uma codificação do conjunto das soluções possíveis e não nos parâmetros da otimização em si, e os resultados são apresentados como uma população de soluções e não como uma solução única. Fora que os algoritmos genéticos, eles usam transições probabilísticas e não regras determinísticas. Agora, quando falamos de otimização, eu tentei definir aqui esse processo de otimização em uma frase curta, mas que quer dizer tudo. No caso, é a busca da excelência. Mas especificando melhor, a otimização ela é vista como o emprego de técnicas para a seleção das melhores alternativas com o propósito de estar alcançando os objetivos determinados. E a otimização, ela consiste na elaboração de um planejamento estratégico e adequado para uma gestão eficiente, visando aí obter um retorno dentro dos padrões de excelência. E o processo de otimização busca sempre tornar ótimo os rendimentos nos mais diversos campos de atividades. E dentro dos algoritmos genéticos, existem tipos de otimização, que no caso são a otimização numérica e a otimização combinatória. A otimização numérica, ela opera sobre o valor de retorno de funções matemáticas. E já a otimização combinatória tem como objetivo descobrir qual a melhor combinação dos recursos disponíveis e suas características para otimizar o seu próprio uso. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a própria evolução das espécies pode ser vista como um processo de otimização, porque ao longo do tempo, os seres vivos se tornaram cada vez mais adaptados ao meio ambiente em constante mudança. E na área da informática, não poderia ser diferente, porque a cada dia que passa, o ambiente da informática vai tomando novos rumos, vão sendo feitas novas descobertas. Cada dia que passa, todo o processo de informatização vai sendo renovado e inovado. E é por isso que os algoritmos genéticos e o processo de otimização tem que estar sempre tentando estar adaptando a esses grandes recursos tecnológicos que vão surgindo diariamente para estar aplicando dentro da inteligência artificial. E agora nós vamos ver sobre a aplicabilidade de algoritmos genéticos. Então, os algoritmos genéticos utilizam conceitos provenientes do princípio de seleção natural para abordar uma série ampla de problemas, em especial de otimização. Apesar de ter bons resultados em problemas de otimização numérica,
são mais usados em otimização combinatória. Então, aqui fica claro que a otimização combinatória ganha o maior destaque. E exemplos de aplicabilidade de algoritmos genéticos são inúmeros, mas eu destaquei aqui esses três, que são problema de geração de grade de horários, problemas de alocação de recursos, problemas de roteamento e tráfego. E dentro desses problemas de roteamento e tráfego, observa-se que os algoritmos eles são utilizados nas tecnologias de rede justamente pelo fato deles apresentarem baixos custos computacionais necessários aí para o dinamismo e bom funcionamento das próprias redes. E quando nós falamos sobre principais conceitos de um algoritmo genético, observa-se que eles são compostos, por esses três itens, que no caso são o cromossomo, genes e população. O cromossomo, a representação dele próprio é fundamental para o algoritmo genético e consiste em uma maneira de modelar a informação do problema num formato viável de ser tratado pelo computador. Em algoritmos genéticos, um cromossomo é visto como estrutura de dados que representa uma das possíveis soluções do espaço de busca de um problema, o qual geralmente é representado por um vetor. E já os genes, um cromossomo é composto pelos próprios genes, cujos quais descrevem a solução candidata. Então, pode-se observar que os genes de um cromossomo podem ser compostos por uma string de bytes ou por outros valores, que são determinados como inteiros, reais ou caracteres. E quando falamos sobre população, observa-se que ela é um conjunto, de todas as soluções cromossomos a serem armazenadas. E cada cromossomo deste conjunto representa uma solução possível. E cada uma das possíveis soluções existentes é totalmente avaliada pelo seu valor de aptidão para o problema. Quando falamos aqui de funcionamento de algoritmos genéticos, observa-se que, inspirado na maneira como o darwinismo explica o processo de evolução das espécies, Holland decompõe o funcionamento dos algoritmos genéticos nas seguintes etapas, que são a inicialização, avaliação, seleção, cruzamento, mutação, atualização e finalização. Por isso, que os algoritmos genéticos são vistos, como imitadores dos mecanismos da própria evolução natural. Dentro dos algoritmos genéticos existem um ciclo, o qual é representado por esses seguintes itens. Dentro da população inicial, é gerada, atribuindo-se aleatoriamente valores aos genes de cada cromossomo, ou usando algum tipo de inteligência artificial ou heurística para gerar uma população de melhor qualidade, seguindo um critério de aptidão que é medido através da função objetivo do problema de otimização. E quando nós falamos heurística, isso quer dizer que heurística é um método ou processo criado, com o objetivo de encontrar soluções para um determinado problema. Quando falamos de avaliação, ela é determinada através do cálculo da função objetivo, que depende aí das especificações de otimização. Fica claro que cada cromossomo é uma entrada para uma função objetivo, cuja saída fornece o valor de aptidão fitness do próprio cromossomo. A seleção tem como ideia primordial oferecer aos melhores indivíduos da população corrente a preferência para o processo de reprodução, permitindo que tais indivíduos passem as suas características às próximas gerações. E já o cruzamento, ele é a troca de segmentos entre casais de cromossomos selecionados com a finalidade de originar novos indivíduos, que poderão ser incluídos na próxima geração. E a ideia principal do cruzamento é a propagação das características, dos indivíduos mais aptos à população.
E métodos mais conhecidos de cruzamento, no caso, são o cruzamento uniforme e o cruzamento por ponto de corte único. Dentro do cruzamento uniforme, fica claro que neste método, cada gene do descendente é criado através da cópia de um gene dos pais escolhidos aí de acordo com uma máscara de cruzamento gerada aleatoriamente. E já o cruzamento por ponto de corte único, neste método de reprodução, né, um ponto de corte no cromossomo é escolhido de forma também aleatória sobre a longitude do vetor que é representada, e a partir desse ponto se realiza a troca aí do material cromossômico entre os dois indivíduos. Quando falamos, né, de mutação, ela é vista como o operador responsável pela introdução e manutenção da atividade genética na população. E ela visa trabalhar alterando arbitrariamente, logo após o cruzamento, um ou mais genes de cromossomo filho escolhido aleatoriamente, fornecendo dessa forma meios para a introdução de novos elementos da população. E quando falamos de atualização, é nesta etapa que é definida a porcentagem de indivíduos substituídos em cada interação do algoritmo genético, ou cada N interações realizadas. E para finalizar, vamos falar sobre a finalização, que é nessa etapa, né, que é totalmente verificado se o algoritmo genético ele deve ou não continuar sua população. E aqui dentro dessa finalização existem métodos, e os métodos mais encontrados são a aptidão-alvo, o tempo de computação, o número, né, de interações e a convergência da população. Fora que os algoritmos genéticos, eles apresentam inúmeras vantagens, mas também apresentam as suas desvantagens. Dentro das vantagens dos algoritmos genéticos, fica claro que eles são mais resistentes e se prendem a ótimos locais, são de fácil implementação e proporcionam maior flexibilidade no tratamento do problema ser resolvido. E também os algoritmos genéticos, eles são mais robustos e aplicáveis a uma grande variedade de problemas, e eles não requerem conhecimentos ou informação dos gradientes da superfície definida pela função objetivo. E fora que esses algoritmos genéticos, eles apresentam, né, um bom desempenho para uma grande escala de problemas. E quando falamos dos pontos negativos dos algoritmos genéticos, observa-se que eles têm dificuldade para encontrar o ótimo global exato, e eles requerem um grande número de avaliações de função de aptidão. E também grandes possibilidades de configuração que podem complicar a resolução do problema tratado. Então, nós concluímos que os algoritmos genéticos, eles consistem aí em uma excelente técnica, né, de inteligência artificial, como foi dito lá no início, que cada dia que passa, ela é gradativamente aprimorada. E tal tecnologia pertence à classe particular, né, de algoritmos evolutivos, que visam utilizar técnicas totalmente inspiradas pela genética e biologia evolutiva para encontrar, né, soluções aproximadas em problemas, né, de otimização e busca. Então, acredita-se que os algoritmos genéticos irão ganhar sempre uma maior atenção cada dia mais, principalmente pela rápida evolução dos computadores, porque a cada dia que passa vai surgindo inúmeras novidades que deverão aí tornar as aplicações de tal técnica cada vez melhores, sendo cada vez mais engenhosas e viáveis. Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço e até a próxima!